Também vamos dar uma olhada aí nos resultados. Jogos que não fizeram tanta diferença assim, a não ser do Criciúma. Vemos aí Coritiba 0-0 com o CRB. O Atlético Goianiense ganhou do Paysandu e rebaixou o Paysandu. Jogando em casa, o Atlético fez, como a gente fala, o dever de casa, venceu por 2-1. Inclusive, a vitória de virada, né? Até o Paysandu buscou a reação, porque ele tinha a única alternativa que o Paysandu tinha de evitar o rebaixamento já ontem, era conseguir vencer o jogo. E ele buscou desesperadamente essa vitória, mas não conseguiu. O Atlético venceu e o Atlético é aquele que está imediatamente abaixo do CRB, atrás do CRB, perseguindo e ainda com possibilidades de tentar o acesso. Um pontinho a menos, mas está ali, né, naquele bolo. Dificílimo, mas tem chance. E fechando aí a sexta-feira de jogos, o Criciúma não ganhou da Ferroviária, mas voltou ao G4. O Criciúma teve um jogador expulso no primeiro tempo, então teve essa dificuldade. Resultado bom até para a Ferroviária, que está brigando lá embaixo, e agora o Criciúma está ali naquele bolo também. Você está vendo, Guilherme, como está a coisa? O Criciúma voltou ao G4, ou seja, a luta pela quarta vaga ainda é muito grande e a equipe do Criciúma está, nitidamente brigando por essa vaga, ou seja, não é só a quarta, eu acho que a quarta e a terceira vagas, elas estão ainda indefinidas. Eu acho que o Curitiba certamente vai se classificar, não é? A gente tem a Chapecoense numa situação muito boa e vamos ver o que acontece no terceiro e quarto lugares, quem vai conseguir esse acesso, porque tem muita gente brigando dentro da zona de classificação e o quinto, sexto, sétimo colocado, todo mundo muito mais próximo. Então, vamos ver o que vai acontecer nessa rodada, a sequência da rodada e nas próximas, né? Tá ótimo essa rodada, inclusive vamos dar uma puladinha aí na classificação da Série B do Campeonato Brasileiro, ver a situação do CRB e também dos seus adversários. O empate foi importante para o Coxa porque ele foi a 61 e ninguém passa dele nessa rodada. Então ele pode até perder na rodada seguinte, que ele ainda vai estar no G4 bem tranquilo. CRB hoje, oitavo colocado, 52 pontos, 3 de diferença para hoje o Criciúma, mas essa distância vai aumentar. O CRB só poderá fazer até 61 pontos se ele ganhar os 3 jogos. Isso. E é essa a ideia que o Barroca tem. O Barroca disse que gostaria de ver o torcedor no Repelé para ajudar no jogo contra a equipe do Operário e depois contra o Vila, que o torcedor não jogasse a toalha, porque ele, Barroca e o time também não jogaram. Então conseguir os resultados. Agora, o que é que eu diria, Guilherme e amigos que estão curtindo o Gazeta Esporte? É hora de curtir a Série B. Porque o CRB não cai mais. Eu sei que o torcedor queria o acesso ou deseja ainda o acesso, porque ele ainda é possível, apesar das dificuldades e de todos esses aí, Atlético Paranaense, Novo Horizontino, Goiás, estarem mais próximos do G4 e do Criciúma e do Remo e da própria Chape estarem dentro do G4. Mas são situações que não estão ainda definidas. Então, quem está embaixo, quem está fora, pode entrar no G4 na última rodada. O jogo só termina quando o juiz apita. E até a hora do juiz apitar o final, do último jogo na Série B, ainda vai haver possibilidades, a não ser que esses que estão aí dentro do G4 danem-se a vencer e aí deixem os outros para trás. Agora, o empate do CRB ontem foi um empate, eu diria assim, foi uma infelicidade ele não ter vencido, mas em compensação teve o seu grau de competência assim para não perder o jogo para uma equipe como o Coritiba, que em casa geralmente vence. E tem um detalhe: o time do técnico Moza Santos é um time que defende muito bem, mostrou ontem. E um time que tem um ataque perigoso, mas que ontem o CRB, mesmo sem o Fábio Alemão, que é um jogador muito importante, mas o Segovia deu conta do recado e o CRB conseguiu se manter sem tomar gol. Foi um empate que teve, o CRB teve os seus méritos em empatar, mas poderia ter sido melhor se tivesse a bola, em vez de ter batido na trave, tivesse entrado. O CRB tem que se ajudar e agora depende dele, tem que ganhar esses 3 jogos finais para a gente ver como é que vai ficar.